Olá, é excelente ter a companhia de todo mundo para mais esta análise. O nosso foco hoje é desvendar uma tese acadêmica que é, no mínimo, fascinante, do estudioso Giovanni Garbini sobre a construção da história bíblica. É muito instigante olhar para esses textos antigos não apenas como registros do passado, sabe? Mas como documentos com propósitos políticos que ficaram muito bem ocultos com o tempo. O material base do nosso estudo é a obra fundamental de Garbini, Mito e História na Bíblia. Basicamente, este livro propõe que as histórias fundacionais de Israel não são exatamente registros históricos literais, mas sim mitos construídos de forma extremamente cuidadosa, com uma motivação política muito forte por trás. Garbini aplica métodos da filologia clássica para investigar como e por que essas narrativas surgiram, separando bem o que é crença do que é ciência. Vamos começar mergulhando nessa citação que é super provocadora. Garbini diz que a única coisa realmente histórica na Bíblia é a própria Bíblia, como um produto soberbo do pensamento judaico. Isso estabelece um paradoxo brilhante e prepara o palco perfeito para a gente entender a função política desses textos. A ideia é que os mitos da narrativa têm sim a sua realidade, mas lá no campo religioso e ideológico, e não como fatos históricos que a gente possa comprovar. É um convite para admirar o esplendor da inteligência e de toda a organização social por trás dessa redação. A nossa pauta vai ser bem direta hoje, dividida em 4 partes. Número 1, as origens míticas de Israel. 2, os 3 fundadores. 3, a rivalidade egípcia. E 4, o caso de Caim. Entrando direto na nossa primeira sessão, as origens míticas de Israel, narrativas e poder. É aqui que a gente percebe o brilhantismo da tese, porque existe um contraste gigantesco entre a narrativa e a realidade. Olha só. A promessa mítica falava de um povo numeroso como as estrelas, dono de um território enorme que ia do Nilo até o Eufrates. Só que a realidade histórica mostra algo bem diferente. Era um grupo pequeno, um sacerdócio lá de Jerusalém no período pós-exílio, sem poder político nenhum e confinado a um território super modesto. Então o que aconteceu, na verdade, foi uma projeção. Eles jogaram as suas maiores esperanças e ambições messiânicas lá para trás, criando um passado mítico glorioso. Era uma forma de compensar um presente muito frustrante de dominação imperial estrangeira. O que nos leva à nossa segunda sessão, os 3 fundadores e seus papéis políticos. Garbini divide estruturalmente essas 3 figuras de um jeito muito perspicaz, quase como se fossem as peças de uma engrenagem. Abraão entra como o fundador do povo, aquele que recebe a grande promessa. Moisés, curiosamente, é o fundador da religião e da lei, aquela figura totalmente normativa. Já Josué é o fundador da terra, o braço forte, o conquistador. Essa divisão de papéis não é obra do acaso, de jeito nenhum. É uma narrativa moldada cirurgicamente pelo sacerdócio de Jerusalém para legitimar a autoridade que eles mesmos exerciam naquele momento. Sabe um detalhe simplesmente fascinante sobre as supostas origens de Abraão? Por que será que ele teria nascido logo em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia? O texto argumenta que isso foi uma jogada política das mais calculadas, o que a gente chama na retórica de captatio benevolentia, ou seja, tentar ganhar a simpatia de alguém. O alvo, o rei babilônico Nabonido. A devoção desse rei ao deus da lua, sim, era muito forte em cidades como Ur e Harã. Colocar o nascimento do grande patriarca exatamente na Babilônia era pura e simplesmente uma estratégia genial de sobrevivência e de aliança política para a época. Mudando um pouquinho o foco para Moisés, a análise revela um outro nível de complexidade. Moisés tem um nome de origem egípcia e, paradoxalmente, realiza absolutamente todos os seus grandes feitos fora da Terra Prometida. Por que a figura máxima da lei precisava morrer antes mesmo de atravessar o Rio Jordão? O argumento é que a história dele foi desenhada assim para retratar uma nação que teria nascido e se desenvolvido na pureza absoluta do deserto. Fazer toda a fundação acontecer lá fora era um jeito super eficaz de cortar qualquer laço teórico com as verdadeiras origens locais deles. E aí a gente chega num ponto crucial. As evidências históricas e arqueológicas apontam de forma muito clara para origens cananeias contínuas das populações hebraicas. A religião popular deles era praticamente idêntica à religião de Canaã até ali o século V antes da Era Comum. Ou seja, a narrativa do Êxodo, com aquela libertação épica do Egito, surge como uma imensa construção mítica. O objetivo por trás disso? Distanciar o povo de sua própria cultura local, fabricando uma identidade totalmente nova e exclusiva. Para fechar essa tríade, temos
Josué. A conquista sangrenta, descrita nos textos, é analisada aqui não como história factual, mas como uma fantasia de dominação. Lembra que a gente está falando de um grupo pequeno, marginalizado e que não tinha o menor poderio militar na época do domínio estrangeiro? A história da conquista total e da aniquilação sistemática de outros povos funciona, na verdade, como a purificação idealizada da terra. Nasceu da frustração imensa de quem desejava muito autonomia, mas não tinha força militar real para conseguir. Avançando agora para a seção 3, a rivalidade egípcia e a luta ideológica. A trama se complica bastante aqui. O material de origem sugere que aquele sentimento anti-egípcio profundo que a gente vê na Bíblia toda hora é o resultado de uma luta ideológica feroz pela supremacia. Acontece que existia uma tradição judaica mais antiga, muito vibrante e influente, que ficava sediada no Egito, e essa galera afirmava que as origens do povo estavam lá, perto do Nilo. Quando os redatores de Jerusalém retrataram o Egito sistematicamente como lugar clássico da escravidão e da opressão, eles estavam tentando deslegitimar essa comunidade rival. Era uma guerra de narrativas para garantir que a versão deles, de fundação, fosse a que iria prevalecer no futuro. E, finalmente, a nossa quarta seção, o caso de Caim e a edição de mitos. Garpini usa as ferramentas da filologia para mostrar que esses textos originais não eram intocáveis, não. Pelo contrário, eles foram literalmente alterados, fisicamente modificados ao longo do tempo por editores posteriores. E o motivo? Resolver contradições embaraçosas e aparar as arestas teológicas. O problema aqui era uma incoerência moral que gritava. Pensa bem, por um lado, no Gênesis, se exige uma justiça implacável com a regra do sangue por sangue, mas por outro lado, se concede impunidade total justamente a Caim, o primeiro assassino de um irmão em toda a história humana. E isso gerava um desconforto ético enorme na antiguidade. Como é que uma divindade baseada na justiça absoluta concede impunidade para um crime desses logo no início do mundo? E é olhando para os manuscritos que a gente vê onde a caneta pesou. No texto hebraico tradicional que chegou para a gente, o texto massorético, a redação foi mexida para transferir a impunidade de Caim para quem viesse a matar ele. Ficou algo como: quem matar Caim será vingado 7 vezes. É uma tentativa muito clara de maquiar a contradição moral. Mas o detalhe é que traduções bem mais antigas preservam a leitura original, onde a punição recaía sim sobre o próprio criminoso. Isso escancara o esforço contínuo dos antigos redatores para limpar e consertar a própria narrativa. Para fechar essa jornada, a análise de Garpini deixa uma provocação muito forte no ar. Reconhecer as ambições políticas e as manipulações cirúrgicas feitas por esses escribas transforma de ponta cabeça o jeito que a gente interage com o passado. Se a história que nos contaram servia para atender às necessidades exclusivas de um grupo em desespero por poder, o verdadeiro desafio hoje é saber ler nas entrelinhas. Compreender esse nível de contexto nos aproxima de um jeito fascinante da própria condição humana. A gente espera que esta análise tenha trazido uma perspectiva totalmente nova sobre textos que todo mundo achava que já conhecia tão bem. Até a próxima!